Fala galerinha, professor Vitor Veras na área. Gente, muita saudade de vocês, saudade daquela aula interativa onde a gente ministra o conteúdo, alguém faz uma pergunta, a gente vai lá, tira a dúvida, mas tempos difíceis exigem adaptação. E aí, aqui estamos nós. Galera, toda a equipe CPC, tá certo? Colaboradores, professores, coordenação, direção, estamos trabalhando incansavelmente para que vocês tenham acesso ao melhor conteúdo, às melhores aulas, os melhores simulados e que no final do ano se chegue a tão sonhada e merecida aprovação, gente. A concorrência que se cuide, que lute, porque vocês vão ter a aprovação desejada. E, galera, o tema da aula de hoje seria histologia vegetal, mais precisamente tecidos adultos ou permanentes. Pedido, galera, agora pegue seu celular, desligue se possível, esqueça de todas as distrações. O foco é na aula. Aqui é seu futuro. Então vamos lá. Gente, quando eu falo de tecidos adultos ou permanentes, assim como os meristemas, eles obedecem uma disposição básica pelos sistemas que todo vegetal possui. Sistema dérmico, sistema fundamental e sistema vascular condutor. Gente, sistema dérmico, ele vai ter uma localização mais externa, ele vai fazer o revestimento. Portanto, gente, ele é composto pela epiderme e suber. Já o sistema vascular, ele vai conter xilema e floema, tecidos condutores, o que me diz, então, que ele vai ter uma localização mais interna. Lógico, o sistema fundamental fica localizado entre os tecidos de revestimento e os tecidos de condução, ou seja, gente, localização intermediária, portanto, fazendo funções básicas de preenchimento e sustentação. Como preenchimento, nós temos os parênquimas exercendo essa função. Já a sustentação, nós temos colênquima e esclerênquima. Para isso, gente, é necessário que a gente faça uma pequena retomada, revisão do tema da aula passada, os meristemas ou tecidos de crescimento, que são divididos em dois grupos. Este primeiro, os meristemas primários, responsáveis pelo crescimento, tá certo? Em extensão da planta, portanto, de localização apical, também chamados meristemas apicais. E, posteriormente, os meristemas secundários, que garantem o crescimento em espessura do vegetal. Aqui, gente, no caule, você tem os três meristemas: protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Nesta figura da esquerda, representando uma raiz, dermatogênio. Portanto, a gente vai ver o seguinte, que esse protoderme tem localização externa, o que me diz que faz parte do sistema de revestimento. Mais na frente, localização bem mais interna, procâmbio, que comporá o sistema vascular ou condutor, originando xilema e floema primários. E intermediário, nós temos o meristema fundamental, também chamado periblema. Galera, esses três meristemas estão presentes tanto na raiz quanto no caule. Agora, a raiz tem um quarto meristema, chamado de meristema apical, muitas vezes denominado de caliptrogênio. E aqui, nós temos a coifa, que seria uma estrutura de revestimento da extremidade da raiz para evitar o desgaste pelo atrito com o solo durante o crescimento. Tá certo? E agora
temos aqui uma questão para trabalhar esses conceitos. Sabemos que os meristemas são tecidos com a capacidade de diferenciação e que estão relacionados com o crescimento da planta. Note que aqui ele não identificou se era primário ou secundário. Entre os meristemas a seguir, o responsável pela formação dos tecidos vasculares primários. Então, 2 pontos importantes a questão destacou. Primeiro, tecidos vasculares. Então, o meristema tem que ser um meristema vascular ou condutor. Então, ele não faz parte nem do dermatogênio e tampouco, gente, faz parte do periblema. Se é vascular e é primário, é porque é um tecido jovem. Observe, câmbio, que nós falaremos mais adiante, é um meristema secundário. Ele quer, tecido vascular primário. Felogênio, gente, também é um meristema, porém é um meristema secundário. Note na letra C que temos procâmbio. Aqui sim, o procâmbio, meristema primário, faz parte do sistema vascular ou condutor e, portanto, é responsável por tecidos vasculares primários. Gabarito da nossa questão, letra C. Belezinha? Vamos para frente. Observe aqui agora meristemas secundários. Quem são eles? 2. Câmbio vascular e felogênio, moçada. Agora, comparamos as figuras. Note, está aqui o câmbio vascular e está aqui o felogênio. Gente, se esses 2 meristemas são secundários, é porque eles vão trabalhar para garantir o crescimento em espessura do vegetal. E eles trabalham tanto para a região interna dos órgãos, como para a região externa. E observe, na figura da esquerda, temos aqui, esses círculos representam o sistema vascular. Se eu fizer analogia com a figura da direita, vamos perceber. O círculo, essa região interna aqui inferior, é o lenho, é o nosso xilema, moçada. No meio temos o câmbio, separando ele, e logo à frente temos o líber, ou seja, floema. Então, o câmbio trabalha crescendo em atividade para o lado de dentro, originando quem? Xilema, e para o lado de fora, originando floema. Então, observe que na figura da esquerda é o que você tem. Agora, note, o câmbio que está entre o feixe de vasos é o câmbio vascular ou fascicular. Porém, eu tenho conjunto de feixes de vasos sendo separados por esse tecido, pelo câmbio, como mostra a figura aqui da direita. O câmbio que está entre 2 conjuntos de feixes é o câmbio interfascicular ou intervascular, tá certo, gente? Agora vamos falar do felogênio. Gente, o felogênio, o lado interno do órgão, ele origina esse tecido aqui que é o feloderma. Pode ser visto como um parênquima, fazendo preenchimento. Para o lado externo, ele origina o suber, que é o que a gente chama de cortiça. Então, esse felogênio, por originar o suber, ele também recebe as seguintes denominações: câmbio suberógeno ou câmbio da casca, tá certo? Porque vai originar a casca da planta. E aí tem um destaque: suber, felogênio, feloderma juntos vão formar o que a gente chama de periderme, que é o tecido de revestimento vegetal, que substitui a epiderme quando a planta apresenta crescimento secundário. Então, observe agora esta figura. Diferente do corte anterior, que era um caule, aqui representam a raiz. Vitinho, como é que eu posso identificar isso? Primeiro, de maneira mais simples, nós temos aqui a epiderme e nós temos os pelos absorventes, indicando que é uma raiz.
Mas se não tivesse isso, nós temos a casca do órgão e o cilindro central, a região interna. Mas note, aqui de amarelo, nós temos o xilema com disposição central e em forma de uma cruz. E note que alternado com ele, ó, de verde, nós temos os vasos de floema. Então, essa anatomia, essa morfologia é típica de quem? Da raiz. Olha aqui outra questãozinha. Sabemos que os tecidos permanentes são frequentemente classificados de acordo com sua função na planta. Dentre os tecidos a seguir, um deles, turma, substitui a epiderme da planta quando a atividade secundária e, portanto, desempenha a função de revestimento. Galera, atividade secundária, meristema secundário, crescimento e extensão. E eu tenho dois meristemas, câmbio e felogênio. Mas se ele está dizendo que esse conjunto de tecidos ou tecidos substitui a epiderme, é porque o órgão já é um órgão mais maduro, envelhecido. Quem substitui a epiderme? Ora, mas se a epiderme faz parte da casca da planta jovem, quem substitui ela é exatamente o conjunto suber, felogênio e feloderma. Então, o texto faz referência a quem, moçada? A periderme, gabarito, portanto, letra D de danadinha. Vamos adiante. A epiderme, gente. Olha, localização. Pensa como se tu estivesse trabalhando em histologia animal. Tecidos epiteliais. Qual a localização? Externo. Então, como aqui eu estou falando de epiderme e é relacionado a uma planta jovem, um órgão jovem, nós temos aí, ó, caules verdes, folhas, sementes. Resumindo, gente, qualquer órgão, ó, que ainda seja jovem. Qual é a origem desse tecido, moçada? Ora, gente, se a epiderme faz a função de revestimento, então ela tem que vir de um sistema de revestimento ou dérmico. Portanto, ela só pode se originar do dermatogênio ou protoderme, um meristema o quê? Primário, quando a planta era jovem. E aí, a gente deve ter noção de que, como característica, a epiderme atende por ser um tecido vivo, tá certo? Aclorofilado, gente, exceto uma única estrutura vista como anexo da epiderme. Quem? Os estômatos, moçada, que falaremos adiante. E se a epiderme, pensando em histologia, faz a função de revestimento e proteção, então ela é uma barreira contra a penetração de micro-organismos, por exemplo. Resultado, suas células são achatadas e bem justapostas, juntinhas, moçada, para evitar deixar aberturas por onde micro-organismos penetram. Baseado nisso, nós temos aqui alguns dos principais anexos. Observe, toda a estrutura aqui do corte de uma folha, mas essa região mais superficial, ó, em destaque, um pouco mais escura nessa foto, é a cutícula. A cutícula, gente, é um depósito, tá certo? Que visa impermeabilizar essa região. Gente, a proteção é só contra a entrada? Não. No caso aqui da cutícula, ela também tem o objetivo de minimizar as perdas de água, evitar desidratação. Mais adiante aqui, ó, na figura da direita, temos aqui, ó, uma camada bem superficial de células. Essa camada, que atende pelo número 2, é a epiderme. Geralmente, gente, uma única camada de células. Mas temos exceção? Temos. A gente vai já falar. E aí, eu posso ver, número 1, a expansão ou projeção de uma única célula da epiderme, formando o que eu chamo de pelos absorventes da raiz. Outro grupo de anexos nós temos aqui, ó, a figura da esquerda,
onde eu noto gotículas de água sendo liberadas na extremidade foliar. Gente, essa localização, ela relaciona-se a um fenômeno chamado gutação, que é a eliminação de água no estado líquido. E é feito por alguns autores, assim falado, como estômatos especiais. Quem? Os hidatódios. Na figura da direita, nós temos essas projeções pontiagudas, muito comum em roseiras. Gente, se é epiderme, a tendência é que isso aqui seja uma estrutura, um anexo superficial, tendendo a ser aclorofilado, de fácil destaque e que faz a função de proteção, assim como os espinhos. A diferença é que os espinhos têm origem endógena, eles não são superficiais, tá certo? Então, estabelecer essa analogia, esse comparativo entre acúlios da roseira e espinhos de outros vegetais. Notemos aqui, ó, os estômatos na figura da esquerda. Gente, tá aqui o poro estomático, o ostíolo, e essa estrutura aqui, além de ter clorofila, como já foi falado, atuando então na fotossíntese, também faz as trocas gasosas. Agora aqui, ó, outra estrutura importante, escamas e velames. Note nessa figura aqui colorida, ó, em microscopia, note que tu tem, ó, um conjunto de células, mas tem uma contradição. Ao invés de uma única camada de células, nós temos várias camadas. Quem são aqui? Os velames. Gente, escamas e velames são muito comuns em plantas epífitas, como as orquídeas, garantindo a absorção, tá certo? De nutrientes, porque essas plantas vivem em cima de outras, porém, sem parasitar. Então, é uma espécie de epiderme especializada, multiestratificada. Ó, outra figura aqui, onde você pode notar que aqui tu tem, ó, a epiderme, e nós temos colênquima, fibras de esclerênquima, parênquimas, que também abordaremos hoje, e xilema primário e floema primário. Xilema com localização mais interna, floema mais externa. Gente, se eu tenho tecidos primários e um epiderme, é porque esse órgão é jovem, tá certo? Então, olha aqui. Dentre as estruturas abaixo relacionadas, a função de trocas gasosas com o ambiente, tá certo? É feita por quem, gente? Ó, colênquima, a gente vai ver que é tecido de sustentação, apenas citamos. Hidatódios são anexos da epiderme, porém, são anexos que eliminam água líquida, portanto, gutação. Se eu estou falando de trocas gasosas, quem faz isso é o estômato, moçada. Gabarito, letra C. Na letra D, a cutícula evita a perda de água e faz essa proteção também. E o acúleo faz proteção, mas não tem função de trocas gasosas. Então, definitivamente, o gabarito, letra C, estômato. Galera, Suber. O Suber, também chamado de felimo cortiça, foi citado quando falamos do felogênio, meristema secundário. Então, ó aqui, ó, a origem dele. Felogênio com atividade secundária. Então, todo órgão que está ficando mais espesso, exercendo essa atividade secundária, esse crescimento, vai começar a ter o Suber. Lógico que algumas espécies vegetais o Suber é mais espesso, outras ele é mais delicado, mais delgado. Característica: o Suber faz parte de um conjunto de 3 tecidos, Suber, esclerênquima e xilema, que são tecidos, ó, mortos. A parede celular sofreu incremento de suberina. Então, o tecido, ao ficar suberificado, a parede ficou espessa, resistente e, portanto, a célula vegetal morreu. Galera, se ela morreu, o conteúdo celular tende a desaparecer, o que então me resta células achatadas com espaços cheios de ar. E aí você lembra, o ar ele acaba sendo isolante térmico. Então, ó, uma das funções do Suber é proteção o quê? Térmica. Mas, gente, se o Suber ou cortiça faz parte
dessa casca da planta, inclusive da qual se fazem as rolhas de cortiça aí, que são muito utilizadas nas garrafas de vinho. Então, quanto mais espesso, maior proteção contra choques, proteção mecânica. E lógico, à medida que esse vegetal vai crescendo, esses suber, sendo produzidos pela atividade de mais de um felogênio, vão se rachando. E aí, criando poros de entrada e saída de gases para as regiões onde tem tecidos vivos. Esses poros ou rachaduras no caule recebem o nome de quê? Lenticela, o que faz com que o suber tenha a função de trocas gasosas. Observe, gente, aqui nessa figura superior, no canto direito, nós temos essas lasquinhas. Se você teve infância, você voltou num pé de goiaba para arrancar essas lasquinhas. Pense na sensação maravilhosa. Cada lasquinha dessas são finíssimas camadas de suber e que recebe o nome de quê? Ritidomas. Vamos lá, galera. Aqui, algo aqui muito consumido no fim de ano aqui no Brasil é o mingau de milho verde. Muitas pessoas gostam de acrescentar canela ao doce. Considerada como símbolo da sabedoria da antiguidade, a canela foi muito disputada por portugueses, holandeses e ingleses entre os séculos 16 e 17. A casca, grife isso aí, casca, que é utilizada como ingrediente, começa a soltar naturalmente da planta. A árvore da qual é extraída pode atingir 9 metros de altura a partir do terceiro ano de vida. O principal tecido que compõe a parte da planta usada na alimentação. Minha gente, a parte da planta não é a casca? Até onde nós falamos nos slides anteriores, a gente percebe que a casca ela é feita, ou pode ser considerada, a periderme, suber, felogênio e feloderma. Mas quando eu faço restrição de casca mesmo, de algo morto, então é quem? O suber. Portanto, o tecido utilizado na alimentação, a canela, é quem? Corresponde ao suber, letra B. E aí, para finalizarmos, nós temos quem? Parênquimas. Onde eu percebo, gente, os parênquimas fazem parte do sistema fundamental. Portanto, faz parte de um sistema que realiza preenchimento e sustentação, o que me garante uma localização intermediária entre tecidos de revestimento e tecidos condutores. Mas o parênquima então vem de quem? De um meristema fundamental. Quem? O periblema. É um tecido vivo, tá certo? Com as paredes reforçadas parcialmente por celulose. Portanto, ele não vai ter um espessamento considerável. As paredes são relativamente finas. E esse tecido, gente, também muitas vezes pode ser fotossintetizante. Observe, tipos de parênquimas. Primeiro, quanto à localização e função, nós temos parênquimas de preenchimento propriamente ditos, parênquima cortical e parênquima medular. Observe, cortical, lembre de córtex, região externa. Nós temos aqui a periderme, casca da planta, e se é periderme, já é um órgão mais envelhecido. Nós temos aqui, parênquima cortical, significa que ele faz o preenchimento na região mais externa, periférica do órgão. Aí temos o câmbio, que originou os vasos de xilema e floema secundários, que a gente já tinha concluído que era um órgão envelhecido. E aqui observe, na região interna, central, na medula, parênquima o quê? Medular. Parênquimas de reserva. Olha, gente, aqui, batata, muito consumida aí entre nós. E aqui, a gente sabe que ela é uma fonte rica em quê? Amido. Então, eu estou armazenando reserva. Parênquima que armazena amido. Parênquima o quê? Amilífero. Aqui, uma Vitória régia. Gente, tem relatos aí de algumas dessas plantas aqui na Amazônia
que ela é tão grande que ela suporta uma pessoa de mais ou menos 40 quilos, ó, caminhando em cima aqui dela. E por que isso? Gente, parênquima aerífero ou aerênquima. Ó, ele tem esses espaços aqui e isso aqui, ó, é cheio de ar, de gases. Ora mais, se é rico em gases, eu vou diminuir a densidade, garantindo o que para essa espécie vegetal? Flutuabilidade. Já que parênquima aquífero, se eu armazeno água, é característico de regiões onde está tendo falta de água, regiões áridas, semiáridas, tá certo? Principalmente Nordeste, tanto que o maior exemplo aqui, ó, uma cactácea. E, finalmente, parênquimas de fotossíntese, fotossintetizantes, também chamado clorênquimas ou assimiladores. Gente, se eu pegar aqui uma folhinha, eu vou perceber que ela tem uma grande área para garantir eficiência na captação de luz e processo de fotossíntese. Note, essa única camada de células aqui, ó, é a epiderme adaxial ou superior. E a única camada aqui de células embaixo é a epiderme, ó, inferior abaxial. Gente, essa região interna é o miolo da folha, o mesófilo foliar. Esse mesófilo, ele é o conjunto de quem? Dos parênquimas. Aqui nós temos, ó, o feixe vascular, xilema e floema, e de laranja, ó, note que eles estão circundados por um feixe de fibras de que? Esclerênquima, para amarrar os tecidos, garantir essa união. E esse conjunto forma quem? As nervuras que conduzem seiva. Observe que aqui nós temos um conjunto de células onde eu tenho pontinhos verdes. Esses pontinhos correspondem aos estômatos, então, estruturas clorofiladas. Na epiderme inferior também temos, e os estômatos aqui fazem, além de fotossíntese, as trocas gasosas. Mas quanto aos parênquimas que compõem o mesófilo e realizam função de fotossíntese, percebemos que esse primeiro parênquima na região superior, com células altas, ó, prismáticas, colunares, relativamente juntas ou justapostas, é o parênquima empaliçada, por isso chamado de parênquima clorofiliano palissático. Já esse outro tipo de parênquima, o lacunoso, também chamado esponjoso, possui células, ó, com formato irregular e observe formação de lacunas, espaços entre as células. Portanto, além de fotossíntese, ele permite circulação de ar, de gases. Beleza? E aí, gente, questãozinha aqui para a gente fixar bem o conteúdo. O parênquima clorofiliano é assim chamado em virtude, tá certo, de que ele possui cloroplastos. Esse parênquima pode ser classificado em outros 5 tipos. Determinado tipo de parênquima caracteriza-se por células altas. Opa, grife isso aqui, células altas, então, provavelmente não vai ser o parênquima lacunoso. Porque, ó, se ele é clorofiliano, ele é fotossintetizante. Então, são 2 tipos desses 5. Ou o lacunoso ou o palissático. Mas células altas são células prismáticas. E se eu tenho um pouco material intercelular, é porque elas estão relativamente justapostas. Portanto, o texto refere-se ao parênquima. Letra A, esponjoso? Não. Letra B é o gabarito. Parênquima o quê? Palissático, gente. Na letra C, o lacunoso é o mesmo parênquima esponjoso da letra A. E letra D e letra E, parênquima medular e cortical, é preenchimento, só está aí diferenciando quanto à localização. Portanto, gabarito da nossa questão, letra B, parênquima palissático. Gente, aí agora, como de praxe, está aí, ó, exercitando. Vocês vão pegar a apostila de vocês, tá certo? O livro, e vão responder aí as páginas de 102 a 106, as questões 7, 9, 10, 12, 23, 24 e 30 aí no restante da aula, tá certo? E lembrando,
Mais tarde, nós temos aquele plantão para tirar dúvidas. Galera, foi um prazer estar com vocês. Volto a repetir, morrendo de saudade. Estamos aí. Grande abraço do Vitinho. Até a próxima. Valeu!